batizado foi, já seria condenado. Porque o ide de Jesus, como ele diz, ide por todo mundo, e pega o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e foi batizado será salvo. Veja que ele fala batizado, aquele que crê e foi batizado será salvo. Mas não quer dizer que alguém que não foi batizado não seja salvo, querido. Não. Que é isso, meu Deus. É tanto ritualismo que é criado nas organizações religiosas. Quando na verdade o evangelho é livre. O evangelho não tem parede, o evangelho não tem impedimento algum. O evangelho não tem nada que impeça de você se aproximar de Deus e aceitar Jesus Cristo. Nada que impeça. Não tem nada que impeça. Não, irmãos. Uma instituição religiosa, os costumes daquela instituição está me impedindo de aceitar Jesus Cristo. Não, não diga uma coisa dessa não. Você precisa aceitar Jesus Cristo porque Ele morreu na cruz por nós. Não foi por causa da instituição religiosa que Ele simplesmente deu. Não é como se a instituição religiosa desse a sua vida por nós. Não foi a instituição religiosa que deu a vida por nós. Foi Jesus Cristo que morreu por nós na cruz do Calvário. Entendam isso, queridos. Então nós pegamos que Jesus Cristo é o Salvador. Ele salva, Ele cura, Ele liberta. E a outra parte que nós adoramos ao Senhor, você peça a direção a Deus. Peça a direção a Deus, que Deus vai lhe orientar de como você vai adorá-lo, de como você vai servi-lo. Isso aí é outra parte. Mas o mais importante é nós decidirmos a nossa vida com Jesus Cristo. Mas aí vem essa passagem da conversa de Jesus com os discípulos, porque eles estavam conversando que queriam ser maior. Eu sou maior, você é menor. Eu sou maior, você é menor. Aquela conversa chata que ninguém aguenta mais. Eu sou maior, você é menor. Eu sou maior, você é menor. E fica naquela discussão. Meu Deus, será que não existe isso no dia de hoje, querido? Existe. Existe pessoas dizendo, eu sou maior, você é menor. Você tem que estar submisso a mim. Meu Deus. É isso que nós temos visto aí, as pessoas querendo submeter as pessoas ao seu senhorio. O único Senhor de nossas vidas é o Salvador, Jesus Cristo. Ele sim é o Senhor de nossas vidas. Nós devemos prostrar diante dele, adorá-lo, servi-lo, glorificá-lo, porque ele merece toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Agora eu vou me prostrar diante de um homem aqui na terra. Vou adorar o homem aqui na terra. Não é assim não, meu Deus. Mas existe isso no dia de hoje. As pessoas idolatrando por A, B, C, D. Existe, queridos. As pessoas idolatrando. Não é para ser assim. É para entendermos que todos nós, perante Deus, somos iguais. Não existe diferença. O Abraão, quando ele estava ali na cidade de Gomorra, Sodoma e Gomorra, os anjos estavam se preparando para destruir aquela cidade, já chegando na iminência de acabar com toda aquela população que estava ali, inclusive Ló. Mas Abraão intercedeu e disse, não façam isso não. Se tiver 50 justos, se tiver 10 justos, se tiver 5, aí eles disseram, não, se tiver essa quantidade de justos, não destruiríamos esta cidade. Mas no final, os anjos retiraram Ló e a sua família, e aquela cidade foi destruída. Mas Abraão disse, Senhor, eu sou pó e cinza, Senhor, eu sou pó e cinza. Eu sou pó e cinza. Veja Abraão dizendo isso. Eu sou pó e cinza. Meu Deus, e a gente achando aqui que é alguma coisa. Se o próprio Abraão, patriarca Abraão, diz que era pó e cinza, e nós aqui queremos ser alguma coisa. Eu quero ser maior do que você. Eu sou maior do que você, você é menor. Não é assim não, no Evangelho não. No Evangelho não. Aquele que quiser ser maior, será o quê? O último, o derradeiro. E tem que servir a todos, como Jesus disse, aquele que quiser ser maior, tem que ser o último. E tem que servir a todos. E lançando a mão de uma criança, pô-la no meio deles, e tomando-as nos seus braços, disse-lhes, qualquer que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, recebe não a mim, mas o que me enviou. Qualquer que recebe
e lançando mão de uma criança, pô-la no meio deles, e tomando nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber uma dessas crianças, em meu nome a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, recebe não a mim, mas o que ao que me enviou. E mais uma vez, Jesus dá uma lição de moral àquele discípulo. Veja aí, é uma criança. Colocou nos seus braços e disse aqui: olha aqui, aquele que recebeu uma criança, né, recebido por Deus, aquele que recebeu uma criança, qualquer que receber essa criança em meu nome, a mim me recebe. Glória seja dada ao nome. Veja o exemplo ali que Jesus fez ali, mostrando aquele discípulo. Colocou, pôs uma criança no meio deles, para que eles observassem a criança. Observasse a criança. A criança, apesar de ser menor, mas ela é importante tanto quanto discípulos. Ela é importante tanto quanto discípulos. Tem a mesma importância quanto os discípulos. E Jesus chamou a atenção do discípulo. Veja aqui uma criancinha. Está vendo? Quem receber ela, como me recebe, não é assim? Aquele que me receber, como recebe essa criancinha, está me recebendo também. Então a criancinha ali, para chamar a atenção dos discípulos, Jesus chama a atenção deles, mostrando a ele que a criança pode ser menor, mas ela também tem a mesma importância de um adulto, dos discípulos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas hoje, queridos, com tantas atrocidades que são cometidas contra as crianças, nós temos que chamar a atenção. Muitas vezes os malfeitores não gostam da nossa colocação, mas é importante eu falar, porque depois eles não vão dizer que nunca ouviram um pregador do evangelho falar da sua condenação, da sua morte e do seu caminho para o inferno. Nunca eles vão dizer isso para mim, que eu não alertei os marginais, os malfeitores, para eles se arrependerem dos seus maus caminhos e deixar de praticar o mal. Quantas atrocidades essas pessoas, esses malfeitores, marginais, têm cometido contra as crianças? Quantas maldades, queridos? Às vezes estão ali drogados, envolvidos na droga, perdem toda a noção, a razão da vida e começa a cometer atrocidades aqui na terra. Coisas abomináveis, Uma coisa que nós ficamos estarrecidos, aconteceu em pleno século XXI. Estupro, meu Deus, uma coisa dessa absurda contra uma criança. E acontece isso, queridos. Mas eu digo a esses malfeitores marginais, o seu caminho é o inferno. Pode ficar certo disso, porque muitos que praticam esse mal, queridos, nem chegam a se arrepender. Vão direto para o inferno. Por incrível que pareça, pelo fato, e eu creio também, pela maldade, não é de ter cometido um mal tão terrível. Muitas vezes não encontram nem a salvação, nem o perdão de Deus, porque a atrocidade é tamanha, queridos, que Deus fica indignado, estarrecido lá de cima. Fica indignado. Quando Deus entrou ali em Sodoma e Gomorra, o que foi que ele disse aos anjos? Olha, estou essa cidade, eu não suporto mais, a fedentina do pecado está subindo as minhas narinas, eu não suporto mais, destrói esta cidade, todos os moradores desta cidade de Sodoma e Gomorra. Então veja a posição de Deus numa hora dessa, queridos. Quando ele vê aberrações, coisas abomináveis, as pessoas que praticam esse mal, o seu destino é a morte, é o inferno. E às vezes não tem nem arrependimento. Por incrível que pareça, não, irmão. Se a pessoa se arrepender, encontra o perdão de Deus e a salvação é certo. Eu sei disso. Se a pessoa se arrepender, ele encontra o perdão de Deus e a salvação. Mas muitos que praticam mal desse, queridos, a sua consciência não consegue mais conviver nessa sociedade. A sua consciência não consegue mais, não tem mais razão, não tem mais consciência, não tem mais uma vida própria.
Porque a pessoa que comete um mal dessa, uma atrocidade dessa contra uma criança, não tem mais vida própria não, queridos. É um animal, se torna um animal irracional, uma coisa abominável, se chama até um monstro. Meu Deus, que situação. Mas assim, nós temos que alertar os malfeitores marginais que voltem correndo para os braços de Jesus antes de praticar o mal desse terrível. Porque se vocês praticarem o mal desse terrível, não tem mais volta. Não tem mais volta. E muitos encontram a sua morte e o inferno. Corram para os braços de Jesus enquanto tem tempo. Enquanto vocês ainda não fizeram mal terrível desse, corram para os braços de Jesus. Corram! Corram! Aceitem Jesus Cristo. Antes de fazer um mal desse contra a criança, corram! Porque esse caminho não tem volta, queridos. O caminho das pessoas que vão por esse caminho é o inferno. E lá o bicho não morre, é direto, o sofrimento é eterno. Aí vocês vão ver que o sofrimento que vocês vão experimentar lá é muito pior. É uma coisa terrível. E eternamente sofrendo ali no inferno. E vocês querem isso? Corram para os braços de Jesus. Deixe a marginalidade. Deixe o mal, corra para os braços de Jesus Cristo. Enquanto vocês têm tempo, enquanto há esperança, corram para os braços de Jesus. E Jesus continua pregando o Evangelho. Quem não é contra nós, é por nós. Na passagem de Marcos, capítulo 9, versículo 38, continua falando da importância, né, de alguém que prega o Evangelho, independente de pertencer a essa ou aquela organização religiosa. Veja a importância de alguém que prega o Evangelho. E João lhe respondeu dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsam demônios, o qual não nos segue. E nós nos proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não nos proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Quem não é contra nós, é por nós. Portanto, qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sou discípulo de Cristo, em verdade vos digo, quem não pedirá o seu galardão. Glória seja dada ao nome dos... Mas essa passagem é importante, porque fala de uma situação que muitas vezes os pregadores enfrentam. Muitas vezes são rejeitados, muitas vezes são discriminados por essa ou aquela instituição religiosa, porque acham que as pessoas têm que se enquadrar na sua instituição religiosa. Se não for de acordo com a instituição religiosa, aquela pessoa não é salva. Segundo os critérios das religiões, cada uma tem a sua doutrina e a sua forma de pensar, e cada uma diz que tem a verdade. Não é assim? Não é assim? Cada uma diz: a minha tem a verdade, a outra vai dizer: não, a sua não tem a verdade, não, é a minha que tem a verdade. E fica aquela discussão. Mas aí Jesus chega aí e começa a falar de uma forma bem clara: olha, se vocês encontrar alguém pregando o Evangelho que não nos segue, mas que não fala nada de mal contra a minha pessoa, deixe eles pregar, não lhes proibais, deixe eles anunciar o Evangelho, mesmo que ele não faça parte de nosso caminho, mesmo que ele não nos siga, mas deixe eles pregar o Evangelho. Nós vamos estar perecendo sem Deus, sem salvação. Porque onde há milagre, onde há, como ele diz, porque quem não é contra nós, é por nós. Quem não é contra nós, é por nós. Glória seja, deixa eles pregar o Evangelho, deixa eles anunciar boas novas de salvação. Então foi essa palavra que Jesus disse para os religiosos, disse para os seus discípulos, também para os nossos dias. Diz para os seus discípulos: deixe eles pregar o Evangelho. Se vocês proibirem, a coisa vai ficar feia para vocês. Não proíbam não, deixe eles fazerem, anunciar o Evangelho.
O evangelho precisa ser anunciado. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo, que não perderá o seu galardão. Glória seja dada ao nome do Senhor. E assim, queridos. E mais uma vez, Jesus falando dos escândalos que aconteceriam. E hoje nós vemos isso acontecer. Aí Jesus continua dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E muitas vezes as pessoas deixam de crer no Evangelho por causa dos escândalos, por causa de A, por causa de B, por causa de C. Eu vi um pastor que aconteceu isso na vida dele. Eu não vou aceitar o Evangelho por causa do pastor. O que é que tem a ver o pastor com o Evangelho? O que é que teve aquele pastor A, B, C, porque fez isso, porque fez aquilo? Cada um vai pagar pelos seus erros, cada um. Independente de ser pastor, de ser algum líder religioso, vai pagar pelos seus erros. Se ele pecou, ele vai pagar pelos seus erros. Não é chegar agora, nós vamos tomar o lugar do pastor e vamos dizer: eu não vou aceitar o Evangelho porque aquele pastor fez isso. Então o Evangelho é assim, todo mundo é assim. Aí generaliza tudo, todo mundo, o Evangelho é assim. Então porque o pastor fez assim, todo mundo é assim. Eu não vou aceitar o Evangelho porque todo mundo é assim. Você não pode generalizar. Cada um que comete seus pecados vai pagar pelos seus erros. Vai pagar pelos seus erros. Glória seja dada ao nome do Senhor. Qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que ele pusesse ao pescoço uma grande pedra de moinho que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Isso não foi eu que disse, não, foi o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo anunciando o Evangelho. Ele anunciava o Evangelho e falava, queridos, da situação daquelas pessoas que, como ele diz aqui, qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe foi que ele pusesse ao pescoço um grande pedra de moinho e que fosse lançado no mar. E se tua mão te escandalizar, corta. É melhor para ti entrar na vida aleijado do que tendo duas mãos e ires para o inferno, para o fogo que não morre, para o bicho que não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrar descoxo na vida do que tendo dois pés sendo lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrar no reino de Deus com o olho só do que tendo dois olhos ser lançado no fogo do inferno, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Glória seja dada ao nome do Senhor. Essas passagens ricas e preciosas que Jesus falava sobre a questão de escandalizarmos o Evangelho. Se eu chegar aqui e começar a escandalizar o Evangelho, blasfemar, rejeitar o Evangelho, a minha posição é contrária a Deus, é contrária à sua vontade aqui na terra. Então eu estou me posicionando contra Deus, contra as suas verdades. Isso, queridos, se torna para você uma condenação, porque você está indo de contra a um Deus Criador, que enviou seu Filho amado, Jesus Cristo, para nos conceder salvação, e você está sendo contra o plano de Deus de salvação. Então ele está falando, se as pessoas continuarem no seu erro, se escandalizando do Evangelho, discriminando, blasfemando, o seu caminho é esse. O seu caminho é esse. Como ele diz, há um lugar onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Esse é o destino, queridos, de alguém que morre aqui na terra, sem Deus, sem salvação. Rejeitou o Salvador
O Evangelho foi anunciado, mas rejeitou o Salvador. Então eu estou anunciando o Evangelho da forma mais simples possível. O básico do Evangelho é esse. É você aceitar Jesus Cristo, o Evangelho. A primeira atitude de alguém que aceita o Evangelho é ele buscar na palavra de Deus o alimento espiritual na sua vida. E ele começa a olhar o que eu devo fazer para obedecer a Deus na sua palavra. Tem coisas que me condenam aqui na terra, eu vou rejeitar na minha vida. Se é a prostituição, a homossexualidade, lesbianismo, pornografia, pedofilia e tantas vias que são inventadas aí na vida aí do pecador. Tantas vias. Então nós temos que fugir dessas condenações. Essa é a atitude de alguém que aceitou o Evangelho, que aceitou Jesus Cristo. Não vai mais querer andar dessa forma aqui na terra, na bebedice, na prostituição, não, queridos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Veja como está a criminalidade. Ali no Rio mesmo, devido à morte de um policial e uma guarda civil, as pessoas se revoltaram. Ninguém sabe de que parte, se foi da polícia, e mataram 19 pessoas. 19 pessoas. Veja a violência em que nós estamos enfrentando. Mas veja onde essas pessoas estavam. Essas pessoas que foram mortas, onde é que elas estavam? E estavam nos bares, tomando, bebendo, querido, na bebedice. Na bebedice, bebendo na bebedice. Isso é lugar, querido. Para alguém que adora Deus, servir a Deus, não dá bebendo na bebedice. Veja o resultado. Os policiais, não sei, ninguém sabe se foi policial ou não, chegaram ali e matou 19 pessoas ali. E estavam ali na bebedice. Isso é lugar para o homem de Deus. Isso é lugar para alguém que serve a Deus, adora a Deus. Está? Não. Não, querido. Você está em busca da sua própria morte. Então 19 pessoas foram mortas. Porque as pessoas que foram ali em busca de vingança foram justamente no bar. Foram justamente ali onde estavam as pessoas no bar. Para matar as pessoas ali no bar. Veja, esse é lugar para um cristão, um servo de Deus, alguém que adora a Deus estar. Não, queridos. De forma nenhuma. Fuja desses lugares. Eu não digo restaurante que você vai ali, né, se alimentar, você vai ali, né, com a sua família. E mesmo assim acontece às vezes assalto em restaurantes aí, como aconteceu agora há pouco ali, né, na Caxangá, onde veio a morrer aquele professor, né? Inclusive até universitário, estava ali na UPE. Mas é assim, né, nós entendemos que diante de uma situação de assalto, nós não devemos reagir de forma nenhuma, mesmo porque o marginal, segundo a palavra de Deus, ele é o Senhor daquela situação. Ele está com todo o direito, naquele momento que ele está ali abordando alguém para assaltar, então ele é o Senhor da situação. Então a nossa posição diante daquela situação é dizer, esperar a ordem do marginal. Você quer que eu faça o quê? Você quer que eu faça o quê? Bote a mão aqui, bote a mão ali, levante a mão. Ele é quem vai dizer o que eu vou fazer. Então nós estamos ali porque a palavra de Deus mesmo nos ensina, porque Ele é o Senhor daquela situação. Naquele momento ali, Ele é o Senhor, Ele está mandando, Ele está ordenando, e nós simplesmente obedecemos. Obedecer, eu não digo obedecer uma coisa abominável, aí não, né, queridos? Aí já ultrapassa o limite da obediência. Alguém fazer uma coisa ordenada pelo malfeitor, tu vai fazer o mal? Não, de forma nenhuma. Você pode obedecer, né, naquela situação em que você está cumprindo ali aquilo que a palavra de Deus nos ensina, que Ele é o Senhor daquele momento, daquela situação. Não adianta reagir, porque geralmente alguém que está nesse caminho do mal, da marginalidade, eles não tem sentimento, né? Eu sei que o coração deles duro de pedra, porque alguém que entra pelo caminho do mal, o coração dele está feito uma pedra, duro, feito uma pedra.
com a pedra, querido. Só Deus para quebrar aquele coração, só Deus. Só a palavra de Deus para quebrar um coração desse. E muitas vezes eu me deparei com pessoas dessa condição, mas eu sempre tenho uma palavra para eles. Eles reconhecem, dizem, irmão, é verdade, irmão, é verdade, irmão. Está vendo? Reconhece, né? E portanto nós temos a palavra de Deus em nossas vidas para termos ali, não ali querer forçar a situação, não estamos para forçar a situação. Se ele quer ouvir, ele vai ouvir. Se não quiser, não vamos forçar. Não vamos forçar. Ninguém é forçado a ouvir o Evangelho. Ninguém é forçado a aceitar Jesus Cristo, não. Se não quer ouvir, pronto. E nós ficamos em nosso lugar. Mas o importante é nós anunciarmos o Evangelho na medida do possível, sem afrontar, né? Sem forçar a situação, não. Mas de forma que as pessoas recebam o Evangelho de livre e espontânea vontade, até o marginal. Receber o Evangelho de livre e espontânea vontade, sem nós forçarmos que eles aceitem. Se eles não querem ouvir, pronto. Nós respeitamos o seu direito de não querer ouvir. Se você não quer ouvir, você tem todo o direito. Não é por isso que nós pegamos o Evangelho livremente, assim nas praças, em lugares assim que as pessoas podem ir e vir. Ninguém é obrigado a ouvir. Ninguém é obrigado a ouvir o Evangelho. Vai embora, quem ficar e ouvir é porque quer. Quem não quer, vai embora. Ninguém é obrigado a Evangelho nem por força, nem por violência, de livre e espontânea vontade, que nós aceitamos Jesus Cristo, o Salvador, e assim Deus faz um milagre em nossa vida.